Bom dia para você, estamos de volta com o programa Bote a Boca no Trombone, agora 9h47. Manhã de sexta-feira, manhã do 20º dia do mês de dezembro, faltando 11 dias para o encerramento desse 2024. Simbora ao trabalho, muito já se foi feito, muito ainda pode ser feito. Vem comigo então. Aqui pela 101.9 nós vamos até as 12 dessa manhã. No Dial, em 101.9, um abraço para você, ouvinte do programa Bote a Boca no Trombone. Pessoal que está online conosco nas nossas redes sociais. Acabei de abrir uma live, o pessoal já percebeu que temos convidado aqui no programa Bote a Boca no Trombone. Convidada, melhor dizendo. Mais uma vez, recebendo aqui nos estúdios, Mayra Queiroz, vereadora e também presidente da Câmara Municipal até 31 de dezembro de 2024. Vários assuntos relacionados à Câmara, política carmense, enfim, serão abordados a partir de agora. Se você quer participar desse nosso bate-papo, pode ficar à vontade, nossas redes sociais estão à sua disposição. Vem com a gente. Mayra Queiroz, bom dia. Bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planeta. Alegria estar aqui, viu, César? Para a gente fazer esse balanço, né? Fazermos aí, de certa forma, uma prestação de contas de tudo aquilo que a gente realizou nesse ano de 2024. É importante, né, Mayra? Até porque a gente conversava em off aqui. Em algumas situações, a primeira impressão é a que fica, em outras situações, a que fica é sempre a última impressão, né? Sim. Vamos fazer um balanço aqui do que foi esse 2024 na sua vida, na sua carreira política, os trabalhos dentro da Câmara, a sua candidatura a prefeito do município e muito mais a partir de agora. Mayra, a gente começa falando sobre Câmara Municipal. Mais uma vez, agradecendo você pela presença e pela disponibilidade e pela simpatia que sempre atendeu e sempre atende ao programa Bote a Boca no Trombone. Vamos falar foi um 2024 desafiador e desafiador para todos nós, e eu acredito que para quem está participando diretamente da política, não só da política municipal, assim como estadual, federal, enfim, foi um ano um tanto mais difícil para todos. Como foi esse 2024 dentro da Câmara Municipal em Carmo do Paranaíba para você como vereadora e também como presidente, como foi presidir aquela casa, com tantos desafios enfrentados? Sim, César, o ano eleitoral não é um ano que atrai muito o interesse dos vereadores, né, em relação à presidência da Câmara. A gente sabe que é um ano desafiante, porque nós temos as eleições, os trabalhos param, de certa forma, por um tempo, né? E também porque ele detém muito zelo, né? Muita atenção e um compromisso muito grande. É um ano que, se você for bem, ótimo, é uma ótima vitrine para você. Mas se for um ano que você não render muito, se você não tiver uma boa produtividade, isso pode te atrapalhar, principalmente aqueles, né, que gostariam de ser candidatos à reeleição. Então, foi um ano atípico para nós, dentro da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba. Nós tivemos várias mudanças, a mudança do nosso sistema, né, que deveria estar em concomitância com a Prefeitura, com o sistema do Executivo, para a Publicenter. Isso nos atrasou demais. Então, durante os 6 primeiros meses, tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito, muita coisa deixou a desejar, porque a gente não conseguia fazer com que o sistema funcionasse na velocidade que deveria. E também nós tivemos uma alteração na lei de licitação. Isso burocratizou muito o processo, então a gente teve um atraso nesse sentido. Então, o que eu percebi, nós percebemos enquanto mesa diretora? Para a gente suprir o que a gente não poderia fazer burocraticamente, a gente precisaria criar alternativas. Então, foi aí que nós buscamos, principalmente frente à Escola do Legislativo, né, uma interação muito grande com a população, e para que a gente pudesse fazer um trabalho diferenciado e que ficasse contento aí, principalmente da Câmara, mas também da população, trazendo a população para dentro da Câmara. Então, a gente inverteu um pouco assim, os papéis, tudo aquilo que era burocrático, a gente tinha uma morosidade, porém, nós ampliamos mais, fomos mais à frente em relação à participação popular dentro da Câmara. O ano eleitoral, de fato, ele paralisa um pouco os trabalhos, né, dentro da Câmara durante a eleição, durante o período eleitoral, um desinteresse, de certa forma, de alguns vereadores, principalmente candidatos à eleição,
em se comprometer a participar de reuniões extraordinárias, especialmente, e a gente sabe que é um ano mais comprometido, digamos assim. Mas, não obstante, eu acho que a gente faz um balanço muito positivo aí do que foi esse ano para nós, com aprovação de grandes projetos e também feitio de grandes ações. E eu acho que a gente deixou um fortalecimento legislativo muito significativo para esse ano. Uhum. Nesse corre-corre, às vezes algumas ações passam despercebidas, nesse corre-corre algumas ações se perdem na memória. Vamos relembrar algumas, por favor, das principais conquistas desse 2024 da Câmara. Olha, eu acho que a maior conquista dessa Câmara foi, além da questão da transparência, a gente tentou dar publicidade aos atos, às ações nossas, foi também a questão da inclusão. Nós trabalhamos muito a questão da inclusão das pessoas com deficiência, autismo, foram os primeiros a visitar a Câmara, tivemos projetos voltados, tivemos uma prestação de contas na PAI na semana passada, falando sobre o tema. A gente trouxe esse tema e tornou ele mais atual e mais valorizado que nunca, né? E a outra questão é a aproximação com a sociedade. Isso aí foi uma busca realmente, nós buscamos o diálogo, a gente buscou ser parceiro da sociedade. Eu acho que a Câmara nunca foi tão requisitada quanto esse ano, procurada, né, pela população, e nós demos esse feedback sempre ali de mãos dadas com a população. Então, assim, até algumas situações, vou dar um exemplo aqui, das meninas técnicas e auxiliares de enfermagem, que era direcionado para o Executivo, que a solução estaria no Executivo, mas nós tentamos intermediar. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi Câmara, né, e Executivo juntos, sentados numa mesma mesa na Câmara, discutindo juntamente com uma classe a respeito dos direitos e também dos anseios, né, daquela classe. Então, eu acho que um ponto muito positivo e também forte que foi dessa gestão foi a questão da inclusão, do diálogo, né, e da inovação. Uhum. A gente nesse período, especialmente nesse último mandato do atual prefeito, já que ele vai para o seu está no seu segundo mandato até 31 de dezembro de 2025, a gente viu discussões bastante acaloradas e de 0 a 100 em 1, 2 segundos. E para ambas as direções, Mayra. Às vezes, a união Prefeitura-Câmara trouxe grandes ganhos. Em um momento, discussões acaloradas, cada um defendendo suas ideias, indo até mesmo para o âmbito pessoal, e ainda mais daqui a pouco a gente fala sobre. Isso tudo foi em busca de benefícios para a população carmense, essas discussões acaloradas que às vezes fugiu até ao controle de cada um? Eu acho que não precisava muitas vezes chegar a esse ponto, né? Cada vereador, na verdade, ele tem uma maneira de trabalhar, tem um perfil, tem uma conduta, né? Uma maneira de conduzir não só o seu mandato, mas conduzir, assim, digamos assim, a sua inteligência emocional também. Eu acho que muitas discussões, elas podem ser mais leves, porém com um ganho muito positivo para a população. O importante é que a gente não desista de promover, né, esse diálogo, e que a gente não desista de correr atrás daquilo que é ganho para a população, que afinal de contas somos os representantes legítimos da população. E isso parece uma coisa clichê, mas precisa estar incorporado no ente público para que a gente entenda que realmente nós somos a voz. A população fica muito assim amarrada quando ela não tem os representantes que estejam conduzindo o processo da forma adequada e, de repente, que não estejam lutando pelos seus anseios. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, um diálogo aberto, que a gente tenha um diálogo franco, né? Mas, acima de tudo, muito proveitoso, muito positivo para a população. Você considera, então, como positivo? Você destacou os benefícios do momento que foi sentar executivo e legislativo à mesma mesa em prol de um bem comum, tá? Valeu a pena até pela situação que às vezes algumas situações chegaram. Sim, nossa, lógico, eu acho que o relacionamento nosso com a população esteve muito fortalecido. A gente criou uma harmonia entre Câmara Municipal e o cidadão carmense. Nós demos esse retorno
digamos assim, sempre que nós somos procurados, sabe, a todas as demandas que chegaram até a Câmara, inclusive assim, a maioria é um retorno por ofício, para que a população tivesse também calçada de um retorno legítimo e pudesse correr atrás ali dos seus direitos, né? Fizemos diversas audiências públicas, que foi muito importante também dentro da Câmara, os projetos amplamente discutidos, todos os projetos que a gente percebeu que haveria dúvida ou que não estava ainda com a melhor interpretação por parte dos vereadores, nós buscamos, além das soluções, buscamos informações para dar embasamento para que os vereadores pudessem votar com segurança. E um diálogo constante entre as classes da nossa população, né? Os clubes de serviço, as igrejas, enfim, os eventos que a gente sempre tentava buscar participar toda a população, juntamente com o executivo. Então, assim, eu acho que foi um ano a muitas mãos, né, que a gente construiu. A gente, nós aqui do Bote a Boca no Trombone, a gente acompanha os trabalhos da Câmara já há anos. E o que foi bastante perceptível especialmente nesse 2024, mas em anos anteriores também, mas nos últimos, está bastante perceptível a participação da população. Sim. Tá? E presencialmente na Câmara. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar isso, o restante da população carmense teve a oportunidade de acompanhar isso, via as redes sociais, enfim, via os canais de comunicação da Câmara, canal de comunicação pessoal de cada vereador. A população está participando mais. Isso é importante, né, Maia? Muitíssimo importante. Isso me leva a crer o quê? Que a população procurou mais a Câmara, que os seus anseios, de certa forma, estavam sendo mais atendidos, que, como eu falei, nem tudo a gente poderia garantir um resultado. Mas está acreditando mais, sim, né? Mas nós garantimos caminhar com a população para que a gente buscasse esse resultado. Então, acho que isso foi de extrema importância. A gente fazer com que esse legislativo estivesse mais forte, né, e também confiável. Sobre a sua legislatura, o que de mais importante foi nesse último ano aí você considera para a comunidade? Nossa, eu acho que a gente deu o andamento, continuou com o andamento que a gente já tinha um trabalho feito à frente da Procuradoria da Mulher, né? Sempre fortalecendo a classe feminina. O fato de também eu ter sido candidata a prefeito, eu acho que traz uma valorização maior para a mulher. A vereadora Laura também, a primeira vez que nós tivemos no Carmo duas candidatas vereadoras, né, duas mulheres, aí pleiteando o cargo ao executivo. Acho que foi muito importante. A gente fez essa valorização às mulheres, às mães atípicas, né? A gente continuou também com um trabalho muito forte em relação às pessoas com deficiência e autismo, trazendo essa inclusão para dentro da Câmara. E temos diversos projetos que, se você me permite, até irei falar que alguns ganhos, claro, que eu acho de primordial importância aqui para a população carmense. Olha, eu até estou com um tópico aberto aqui na minha pauta mais à frente, sobre o seu trabalho até, eu acredito, pessoal, a sua luta pelas mulheres, autistas e também portadores de deficiência. Sim. E já vou abrir, então, esse tópico aqui para a gente discutir, visto que vários projetos seus caminharam nesse sentido, né? Sim, sim, vários. Então, nós temos um projeto de lei aqui, 031, que dispõe sobre a instituição do cadastro e a carteira de identificação da pessoa com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Projeto de lei 033 institui a obrigatoriedade do Poder Executivo propiciar tratamento especializado, educação e assistências específicas a todos os autistas, independente da idade. O projeto de lei 036, que dispõe sobre a triagem precoce para diagnóstico do transtorno do espectro autista nas unidades de saúde do nosso município. O projeto de lei 038, que institui a inclusão do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento preferenciais nos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município de Carmo do Paranaíba. Projeto de lei 037, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer. Projeto de lei 039 institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a carteira de identificação da pessoa com deficiência e o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação das pessoas com TEA. Nós também conseguimos, César, que eu acho que foi um grande ganho, firmar, através de uma minuta que eu tive
a oportunidade de apresentar ao Executivo, e depois isso veio como projeto de lei, foi muito importante para nós, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Carmo do Paranaíba. E depois disso, a gente teve também a oportunidade de direcionar alguns recursos, né, através das emendas impositivas. Então, o valor de R$100 mil destinado agora, que será concretizado no ano que vem, para o SERD, que é localizado na PAI, que é, digamos, que seria o centro de tratamento, ou melhor, o centro de saúde dentro da PAI. R$100 mil para a cobertura da quadra Escola Especial Cizenando Amaral, e o veículo para o SERD, que será entregue no ano que vem também, que foi uma conquista nossa, através de uma das audiências públicas que nós fizemos. No ano passado, que a gente direcionou 122 mil, que estão sendo entregues agora, eu e o vereador Enivaldo, R$ 122.206,78 para também o SERD, para contratação de profissionais e também a criação da sala sensorial. Temos alguns também ofícios em andamento para deputados, para que a gente possa melhorar essa questão da sala sensorial, tanto na PAI quanto na Escola Estadual Cizenando Amaral. Então, assim, eu acho que o ponto-chave desse ano, da minha gestão, foi essa valorização, essa conscientização de que esse não é um problema apenas das famílias atípicas, esse é um problema de toda a sociedade, se é que nós podemos chamar de problemas, mas que requer uma atenção muito especial, que requer um apoio nosso enquanto cidadão e também enquanto gestor público. Leis, nós conseguimos firmar muitas, agora que elas sejam colocadas em prática, né, para melhor solução e o bem-estar da população, especialmente dessa classe que muitas vezes não tem voz, a qual nós somos voz, que são as pessoas com deficiência e autismo. Mayra, um assunto tão carente de debate, você levantou essa bandeira, tá? Levantou essa bandeira, empunhou essa bandeira e essa bandeira tremulou aí durante todo o seu trabalho nesse 2024. Você não acha que você saiu até um tanto prejudicada por isso? Tá? Porque você empunhou essa bandeira, tremulou essa bandeira, mas deixou outros setores, talvez não tão carentes dentro do município. Você não acha que você acabou sendo prejudicada? Por um lado, você não deu parte de você para um setor que estava carente e você foi bom para os outros e acabou sendo ruim para você. Eu quero chegar aqui. Você foi tão boa nessa parte, tá, que acabou sendo ruim para você, porque os setores ficaram esquecidos o que a população espera de alguém que está no poder público é um trabalho que envolva todos, que possa beneficiar a todos. Com certeza. Fica aí também como alerta para os próximos legisladores, que todos se unam em torno desse também objetivo, para que possa sobrar tempo para você olhar também para outros setores dentro da cidade? Sim, eu acho que precisa existir um equilíbrio dentro da gestão pública, assim como há na vida pessoal, né? Então, o que eu procurei? Fazer parte de todos os projetos voltados para todos os âmbitos de Carmo do Paranaíba, que fosse da educação, da saúde, enfim, de todas as áreas. Assim como alguns outros vereadores fizeram, né? Sempre estar ali presente. Porém, eu acho que cada vereador, ele acaba empunhando uma ou duas ou três bandeiras. E a minha sempre foi a questão da mulher, né? Porque eu entendia que eu era uma voz feminina dentro da Câmara, e se a gente não defende essa questão, quem iria defender nesses projetos femininos, até porque eram só duas, e nós não tivemos projetos vindos, no caso da ala masculina, voltado para os direitos e defesa das mulheres. E a gente empunhou isso com muita força também, através da Procuradoria da Mulher. Hoje eu sou presidente da UVB Mulher, que é a União dos Vereadores de Minas Gerais, das mulheres, né? Então, assim, é algo que para mim já era muito forte, a questão das mulheres. Dentro desse trabalho realizado para as mulheres, nós tivemos uma familiaridade muito grande com a questão das mães atípicas. E percebemos que ali tinha um núcleo muito carente. Muitas vezes essas mães, na maioria das vezes, aliás, elas são abandonadas. Por quê? Elas precisam dar uma atenção muito integral, muito especial aos seus filhos. Então, eu entendi que, juntamente com a bandeira da mulher, eu precisava levantar essa bandeira das pessoas com deficiência e autismo, para que a gente fizesse um trabalho na sua totalidade, representando a mãe e a mulher carmense.
Não obstante, lógico, como eu falei, a gente participou de todos os outros projetos voltados, um todo, para a população, mas eu escolhi essas duas bandeiras para que tivesse uma visibilidade maior, e principalmente essa que eu falo da questão as duas, né, na verdade, as duas bandeiras, que são bandeiras que precisam de um olhar carinhoso, de um olhar humano, porque são bandeiras sensíveis, sim, que necessitam da gente. A questão da mulher também, em relação à rede de proteção à violência doméstica, nós tem N trabalhos, N projetos voltados para essa questão, e eu acho que a gente conseguiu fortalecer o nosso legislativo em relação à questão, através da Procuradoria da Mulher, esse fortalecimento da nossa mulher também. Maria, e é um assunto que exige também empatia, e não é, eu até acredito que não é para quem quer, tá? É para quem pode. Não é eu mais hoje ou mais amanhã eu me propor a um cargo público, ou até na minha vida, me propor a defender essa bandeira. É para quem pode mesmo, não é para quem quer, né? Tem que ter empatia com o próximo, tem que saber se colocar na posição do próximo, e isso está difícil hoje na maioria das pessoas. Com certeza. Eu acho que quando você cria uma identidade com a causa que você defende, o resultado é muito melhor, né? Porque você passa a viver um pouquinho daquilo ali. Eu tive muitas reuniões com as mães atípicas, né? A gente circulou muito ali na Cisenanda Amaral, na PAI, com a Onda Autista, nas caminhadas. A gente criou uma afinidade real para que a gente pudesse defender a causa. E da mesma forma a questão das mulheres, né? A gente teve muito dentro, assim, da gestão pública nesse sentido, participando inclusive com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com o Conselho Municipal da Mulher, né? Então, eu acho que nós estreitamos muitos laços nesse sentido e conseguimos dar a visibilidade para essas duas causas. Como você falou, muitas vezes a gente deixa uma energia muito grande em relação a essa questão, porque a gente sabe que são causas sensíveis, carentes, né, e que merecem todo o nosso cuidado e o nosso amor. E às vezes isso é até ruim para a gente, porque a gente acaba absorvendo também uma demanda grande e destinando muita energia, mas querendo que coisas aconteçam, né? Agora, uma coisa que foi para nós assim uma grande surpresa em relação às eleições desse ano é que a gente achou que as mulheres sairiam mais fortalecidas, não só no CAR, mas no âmbito geral, né? E hoje, como presidente da UVB Mulher e fazendo um balanço, eu te digo que nós perdemos todas as nossas superintendentes regionais, vereadoras, porque nenhuma foi reeleita. Então, assim, para mim isso foi uma grande surpresa. Eu achei que a mulher esse ano, até porque a gente está avançando em relação aos nossos direitos, às leis e tudo mais, eu achei que a mulher teve um interesse maior em participar da política esse ano, porém os resultados ainda não foram tão satisfatórios quanto a gente esperava que fosse. É algo que nos chamou muita atenção. São bandeiras até que você não, acredito que você não levante de manhã, pega aquele horário estipulado ali como o horário de trabalho. Se eu defendo essa bandeira, e logo mais vai embora para casa e não leva para casa os problemas. Sim. Eles acompanham, né? Sim, são problemas que envolvem não só a pessoa, mas a família, especialmente os filhos, né? E quando você pensa nisso, você sendo mãe, não tem como não sensibilizar e querer estar junto e querer achar as soluções, lutar pelos direitos e trazer algum tipo de proteção e também solução. Mayra, você plantou várias sementes. Alguma delas você considera especial, ou todas, ou quais você gostaria que essas sementes fossem cultivadas aí a partir de 1º de janeiro de 2025, nos próximos legisladores? Olha, eu gostaria muito que a Procuradoria da Mulher, foi da minha autoria, né, que ela continuasse perambulando, assim, tremulando essa bandeira, na verdade, forte aí, para que a gente pudesse ter uma legitimidade enquanto poder legislativo para poder representar a mulher carmense também, né? Porque a gente tem ali a Polícia Civil, com a parte que é dela, a Polícia Militar, temos o Executivo através do Conselho Municipal, então é importante que a Procuradoria da Mulher esteja junto para que a gente seja uma voz a mais nessa grande batalha, nessa grande luta, e principalmente enfrentamento à violência doméstica. Em relação
As audiências públicas também foram as primeiras que nós tivemos voltadas para as pessoas com deficiência e autismo. Eu tenho um sonho que elas continuem, para que a gente continue discutindo e alcançando avanços nesse sentido. E as outras, eu acho que os feitos que a gente deixou dentro da Câmara, né, e principalmente em relação a apoio à Escola do Legislativo, trazendo a população para dentro da Câmara, também foi muito importante. Nós criamos, ainda no ano passado, a diretoria de comunicação, que eu acho que traz uma transparência muito grande para a população. Eu acho que são coisas que devem continuar, porque o ganho não é nem tanto do Legislativo, mas é para a população carmense. E a política talvez até seja isso, né, Mayra? Uma junção de ideias. Você plantou uma semente, o próximo chega, o importante é que não deixe essa semente morrer, que ele faça ali da sua maneira, mas que faça bem feito, que faça com responsabilidade. De maneira nenhuma pode ficar o ir e vir em 4 anos, alguém chegando e destruindo aquilo que foi plantado. Não, eu vou tirar aqui para me colocar uma nova semente. Não é por aí, tem espaço para todas as ideias, né? Não, com certeza. Eu acho que o que a gente colhe hoje do Carmo, tanto no Executivo quanto no Legislativo, é a força de ideias e união daqueles que já passaram por lá, né? Então é uma questão de respeito, a gente respeito à população, respeito aos né, seja vereadores, prefeitos, ex-prefeitos. Questão de respeito mesmo. Questão de respeito, a gente manter aquilo que é bom e melhorar aquilo que não está tão bom, que não está contento ainda da população carmense. Acho que esse é o papel do gestor. Aquilo que é bom continua, mas aquilo que e sempre buscando melhorar, né, avançar. E aquilo que não está tão bom, nós vamos buscar soluções. Eu acho que esse é o papel de um bom gestor, né? E outra coisa, a gente sempre está prestando contas para a população, para que ela esteja tanto melhor informada, quanto também ela comece a se posicionar e a interessar mais pelas causas políticas, né, que te levam, como você falou, da participação dentro da Câmara Municipal. Mayra, enfim, como foi aí estar na presidência da Câmara esse ano? A integração com demais vereadores, enfim, como é que foi essa experiência para você? Você já tem experiência de outros mandatos, mas se não estou muito enganado, primeira vez como presidente da Câmara, né? Não, eu tive a oportunidade, graças a Deus, 2 vezes, certo. Então, 2014 e 2024, né? Mas assim, uma legislatura, ela é muito diferente da outra. Sempre traz seus desafios, né? Sempre traz seus desafios e assim, depende muito do corpo que compõe ali, no caso, né? O plenário, os nossos vereadores, os edis, então assim, depende do perfil que a gente vai encontrar. Essa legislatura, principalmente agora nesse ano de 2024, eu posso te dizer que nós tivemos uma harmonia muito grande com os nossos vereadores, um trabalho, eu acho que muito satisfatório. É lógico que, tirando todas aquelas dificuldades, né, que eu falei em relação ao período eleitoral e tudo mais, e também a gente entender que tem alguns vereadores que se doam mais dentro da Câmara e tem outros que se doam muito pouco. Se doam um pouco. Então, assim, vai do perfil, do interesse e do comprometimento de cada vereador. Mas nós tivemos uma gestão muito harmoniosa, até aproveito para agradecer a todos os vereadores, por ser um ano eleitoral, eu fiquei assim, um pouco temerosa que os ânimos se tornassem muito acirrados, provocativos e até, como a gente falou, elevados muitas vezes desnecessariamente. Então, eu acho que nós conseguimos compor a Câmara de uma maneira que fosse exemplo aí para a população, sem deixar arranhões aí, especialmente por ser um ano eleitoral. Achei que nós tivemos uma boa conduta e um bom relacionamento. E Câmara Executiva? A Câmara e o Executivo, eu acho que foi um grande ganho para a população esse ano. Nós entendemos, eu acho que tanto eu quanto o César, que enquanto líderes dos governos, né, ele à frente do Poder Executivo e eu à frente do Poder Legislativo, que nós precisávamos ter uma boa relação, uma sintonia de certa forma, para que a gente pudesse promover para a população aquilo que a população precisava e muitas aguardava. Porque, no fundo, depois que passa a eleição, a população não quer que um poder fica brigando com o outro, travando projetos,
ou que não aconteça as coisas, um perseguindo o outro, né? A população quer um trabalho efetivo, que seja de resultados para ela. Então, eu acho que houve essa conversa, houve essa postura, tudo aquilo que a Câmara Municipal se propôs a fazer e a realizar juntamente com o Executivo, nós fizemos, né? Todas as devoluções que a gente falou que faria, nós fizemos, entregamos aí para a população através do Executivo. Participamos de eventos como a Expo Carmo, que eu acho que foi muito importante, tanto pelo ganho de cultura e lazer, entretenimento. A gente teve uma festa revivada, né, depois de 12 anos, mas pelo ganho cultural, mas acima de tudo, pelo ganho social, César. A gente trouxe aí algumas novidades em relação, por exemplo, ao ingresso solidário, o parquinho aberto para as crianças carentes, portões abertos para a nossa população. Então, eu acho que teve um ganho social muito grande nesse sentido. Fomos parceiros também do Executivo em relação ao Festival Cultural, fomos parceiros em relação aos cursos de capacitação, muito, muito importantes para Carmo do Paranaíba hoje, através da parceria também com a UFO. Destinamos aí quase R$1 milhão para esse curso de capacitação, que eu acho que foi algo muito importante nessa gestão de 2024. É o reconhecimento de que a nossa população precisa de oportunidades e precisa também estar apta para isso, né? Uma mão de obra qualificada para que ela possa ingressar no mercado de trabalho, que seja um mercado autônomo, né? Ou através de um mercado informal ou informal, muito importante. Então, nós fizemos aí as devoluções para o Executivo, que acho que foi muito importante, prestigiando aquelas classes, prestigiando as instituições que a gente mais precisava. Para você ter uma noção, nós devolvemos 890 mil em junho, que não pôde ser entregue, só entregue agora depois das eleições, ainda tem algumas entregas a serem realizadas, mas olha, Festival Cultural 350 mil, Polícia Militar, Polícia Civil, o Campo do Alvorada, para que volte a acontecer ali seu esporte, a Paz 100 mil, Parquinho de Bravinhos, Parquinho lá do Cantinho da Sagrada Face, a Vila Vicentina sendo contemplada na Copa de Marchas, a Praça Porto Alegre com 45 mil para os bancos, as mesas, porque aquela praça passou a ser um cartão postal também da cidade, e o PEC, 100 mil reais para iluminação e banheiros. Além disso, nós tivemos aí quase 1 milhão investidos em cursos de capacitação, já pagos pela Câmara, para que a UFO continue com esse trabalho maravilhoso que está sendo desempenhado aqui na nossa cidade, pela primeira vez incluindo também a educação especial, aulas de Libras, aulas também de musicalização na Escola Cizenanda Amaral, aula para educação especial. Então, é muito importante que esse ano nós tivemos aí 10 cursos sendo ministrados e teremos o ano que vem também mais 10 cursos, com a formatura que está prevista para março ou abril dos demais cursos, mas já estão ficando todos pagos para que esse projeto maravilhoso continue aí acontecendo. E lembrando que a gente também fez uma menção muito forte em relação à juventude, porque nós trouxemos alguns cursos, os quais a nossa juventude, principalmente a carente, não estava tendo acesso, que foram os cursos de informática, cursos de inglês, cursos de mídia digital, os cursos de cursinho pré-vestibular, que deram oportunidade de muitos jovens passarem, inclusive, agora no Enem, no vestibular. Então, nós tivemos também essa participação muito grande nesse processo de educação, de capacitação da nossa população. Então, eu poderia dizer que o relacionamento com o Executivo, ele foi respeitoso, foi um relacionamento bom e foi um relacionamento que trouxe frutos para a população de Carmo do Paranaíba. Acho que foi muito importante. Perfeito. Mas, às vezes, há uma certa dificuldade, humanas e exatas, caminharem juntas. Como foi, você poderia falar sobre como foi administrar aí o orçamento da Câmara e como é que ele foi administrado? Sim, o orçamento ele foi tranquilo, assim, porque a gente linkou algumas prioridades. Como eu disse, a gente teve uma certa dificuldade na questão burocrática, então falou, olha, o que nós vamos fazer? Fizemos um planejamento e vamos seguir em cima desse planejamento.
nós percebemos dessas partes que eu falei através das devoluções aqui ao Executivo, foi um valor alto devolvido para que a população carmense fosse beneficiada dentro daquilo que a gente viu como olhar que precisava mais, né, mais necessidade e carência. Nós estamos agora também cumprindo aquilo que nós prometemos ao Executivo, uma devolução de aproximadamente 1.300.000 para que ele finalize também sua gestão e os seus compromissos, né? Nós sabemos aí que tinha uma folha de pagamento alta, um 13º a ser pago. Então, a gente tem muito a agradecer ao nosso servidor público, ao nosso servidor municipal, ao nosso servidor da Câmara Municipal também, porque só através dele nós tivemos condições de fazer o que nós fizemos, não só esse ano, mas nos outros anos. E eu não queria sair deixando uma lacuna de um 13º não pago ou coisas parecidas. Então, além de todos esses repasses que nós fizemos para o Executivo, nós também fizemos o compromisso dessa devolução para que toda a folha de pagamento fosse realizada da melhor maneira agora no mês de dezembro, assim como todos os compromissos foram pagos. Mayra, falando sobre orçamento, nos assuntos que foram bastante comentados aqui no Bote a Boca do Trombone, foram as discussões da liberação de 15% dos movimentos de suplementação do orçamento pelo Executivo, sendo que muitos consideram 30% o ideal. Até acredito que para 1º de janeiro de 2025, a própria Câmara considerou isso também ideal, já que a princípio vai ser efetivado a partir do próximo ano. Tá? Na gestão do prefeito César, isso não aconteceu. E o porquê que isso não aconteceu nos últimos anos? Porque a Câmara, ao que parece, é a impressão que ficou à época, é que a Câmara segurou, a Câmara travou essa suplementação, enfim, e aí? A sua posição até pessoal. Sim. É claro que você não vai falar em nome dos outros, mas pode ficar à vontade para falar da sua posição pessoal e também do posicionamento da Câmara. Sim. César, eu entendi que essa Câmara, como eu falei, cada legislatura ela tem um perfil. Essa Câmara veio de vereadores assim, com uma autonomia grande, uma personalidade muito forte, e alguns vereadores que defenderam o tempo todo que tudo aquilo, ou o máximo de ações do Executivo deveria passar pela Câmara. Então, não foi dada essa autonomia tão ampla, né, de 15%. Já agora, foi votado para 30%. Mas por essa mesma Câmara. Pela mesma Câmara. Exato. Inclusive, foi vereadores que naquela época defenderam que não deveria, né, exatamente, ter essa total autonomia, e agora entenderam que seria interessante, digamos assim, deixar o Lucas, né, o próximo prefeito que toma posse, gerir da maneira que ele acha que seja correto e acreditando que não precisa passar tantas ações pela Câmara Municipal. O que eu vi de defesa nessa legislatura é que, a partir do momento que desse total autonomia ao prefeito, a Câmara ficaria um pouco esquecida, que os vereadores não teriam visibilidade muito grande, não teriam reconhecimento muito grande da população, haja visto que muitos assuntos nem passaram pela Câmara. Agora, eles entenderam que é melhor deixar o prefeito gerir da maneira que ele entende ser a mais adequada e passar pela Câmara mais aquilo que for realmente necessário. Ou seja, aqueles que se reelegeram querem ser esquecidos, e aqueles que não se reelegeram querem mais que o prefeito esqueça que aqueles que irão administrar a partir de 1º de janeiro de 2025 sejam esquecidos. É mais ou menos em miúdos a situação. Vamos fazer um teste para ver como vai funcionar aí com a próxima gestão, mas acreditando e dando amplos poderes, né, ao Executivo para que ele possa gerir, lógico, dentro da eficácia, da correção, da transparência, que eu acredito que terá a próxima gestão, mas que ele tenha uma autonomia maior de gestão. E a sua posição pessoal, lá nos 15 e agora nos 30, Mayra, qual foi? Eu acho que tudo é um ponto de equilíbrio, sabe? Uhum. Eu acredito que é muito importante o papel da Câmara e a gente participar das ações, da gente participar das decisões do nosso município, mas nunca a ponto de travar nenhum processo e nenhum projeto. O ponto de equilíbrio aí foi o voto, Mayra. Lá Sim. nos 15 você votou a favor ou contra? Votei a favor dos 15. Votou a favor dos 15 e contra os 30.
E Sim. agora, nos 30 para a próxima legislatura, você votou a favor ou contra? Não, nesse eu não votei. Ah, você não votou? Não votei. Já foi definido para os demais. Já foi definido pelos demais. É porque agora, como presidente da presidência, Câmara, só seria no voto de Minerva. Isso, voto de Minerva, Exato, justamente. perfeitamente, então. E votaria a favor ou contra? Precisaria de uma análise. Não, se necessário, se fosse para uma melhor autonomia, igual do gestor, e que fosse algo em comum acordo. Ô César, eu acho que tudo na vida, além do equilíbrio, a gente precisa ter diálogo. É claro. Sabe, a gente precisa ter também um entendimento e estar seguro daquilo que a gente faz. Naquele momento que a gente votou também os 15%, estava tendo um atrito muito grande entre executivo e legislativo. Não sei se você se lembra, assim, o início estava um diálogo truncado, né? Sim. E a Câmara não se sentia amplamente respeitada pelo executivo. Então, assim, não era saudável aquela relação da maneira que estava. Como eu falei, foi um ganho muito grande. Agora, 2023 começou a melhorar através do presidente Múcio. Agora a gente concretizou esse diálogo efetivo com o executivo, que foi um ganho muito grande para a população. Mas, anteriormente, ficava uma relação não saudável, um pouco truncada. Então, a Câmara não queria dar amplos poderes também para o prefeito fazer tudo sem passar pela Câmara, até porque a gente não tinha, assim, muito conhecimento do que se passava e nem tinha muita abertura naquela ocasião, sabe? Então, a Câmara também quis se mostrar como necessária dentro do processo, também, né? Também, foi isso. Isso aí realmente aconteceu. E levando em consideração essa outra situação que eu disse, que são alguns vereadores de personalidade que queriam se fazer presentes ali, estarem a par de tudo que estava acontecendo e votando de acordo com os seus posicionamentos. Bastante perceptível foi também a transparência que aconteceu dentro da Câmara, especialmente nesses últimos 4 anos aí, e você foi perceptível também o seu trabalho para que essa transparência acontecesse como presidente, né, Mari? Isso é importante, sim, né? Sim, o cidadão precisa disso. Muito, e é um dos princípios que rege, né, na verdade. É o princípio da publicidade, da transparência, e isso é importante para a gente. E não deixa de ser, nós, enquanto agentes políticos, uma prestação de contas para a sociedade, né? A partir do momento que você publica algo, você está dando uma publicidade para que as pessoas entendam o que está acontecendo dentro da Câmara. Senti falta de não ter a rádio lá. Na minha outra legislatura, todo final de reunião, a gente tinha a rádio para que a gente pudesse fazer um acervo, né, maior de informações, trazer para o nosso ouvinte, especialmente para o homem do campo, que a gente sabe que muitas vezes não tem muito acesso às informações. Hoje até que é mais fácil através da internet e tudo, mas a gente sabe da importância de ter o veículo também, de ter um rádio lá dentro da Câmara. E eu não pude fazer essa contratação mais ampla, como era anteriormente, porque como eu peguei o 4º ano, e sendo o 4º ano, tanto a questão eleitoral, tem também um princípio, digamos, da proporcionalidade. Então, o presidente do 4º ano, ele só pode investir aquilo que foi investido no 1º, no 2º e no 3º ano, né, nos 3 primeiros semestres de cada ano. Então, como teve ano que a gente teve uma publicidade muito baixa, nós não conseguimos ter essa publicidade, e eu senti falta de todo final de reunião a gente fazer um resumo amplo para a população, falando o que foi votado, como foi, o que não foi votado, por que não foi, né? Eu acho que fica uma dica aí também para a próxima gestão, essa amplitude da prestação de contas, melhorando ainda mais a transparência através do rádio, muito importante. Com certeza, a união, a cooperação, o cooperativismo, ele é sempre importante. Isso tem que acontecer de ambas as partes. Um primeiro passo para que o relacionamento atenda às necessidades, já que nós estamos até mesmo no mesmo barco, que é o de buscar sempre melhorias para o nosso povo. Com certeza, com certeza. Mayra, a gente falou sobre vários pontos importantes nesses seus 4 anos de mandato, mas o ponto alto, o que foi? O que você destacaria? Eu destacaria, desses 4 anos, assim, o meu comprometimento com a Câmara, muita vontade de acertar e de fazer das políticas públicas um instrumento que pudesse, de verdade, transformar a vida das pessoas, sabe? Eu acho que eu me envolvi muito, até emocionalmente, como você falou, com o desejo de mudar a vida de muitas pessoas e entender que a política tem esse viés.
uma política séria, uma política construída com ideais e com seriedade, ela tem esse viés de transformar a vida da população. Quando a gente fala, por exemplo, de um brinquedo adaptado para uma criança com deficiência, autismo e tal, você já imagina uma família que vai ter condições de estar numa praça com o filho brincando. Então, é uma menor exclusão, menor bullying, é uma sociedade mais saudável, mais antenada e mais moderna também. E quando a gente fala aí dos meios de comunicação atuando no seu dever de comunicar, de expressar, de informar, nós estamos falando também de uma gestão mais moderna, né? Mais eficiente, e é isso que eu acho que eu tentei trazer o tempo todo, através do conhecimento que eu já tinha, tanto político quanto conhecimento, digamos, da cidade em si, um conhecimento legal, né, da gente entender, da gente viver as necessidades reais do nosso dia a dia. Eu pensei, eu preciso trazer as políticas públicas para transformar a vida das pessoas. E como eu te falei, a gente atuou muito, igual na área da educação, da saúde, da gestão, de tudo aquilo que nós pudemos atuar. Mas a gente também quis dar voz àqueles que menos tinham voz, para que eles também pudessem ser ouvidos e pudessem ser representados. Mayra, passou já por várias câmaras, mas um assunto que fica ainda pendente aí no nosso município para a próxima legislação: plano diretor. Tá? O que está emperrando aí esse assunto? Olha, César, se você me perguntasse o que você não conseguiu aprovar ou realizar nesse ano, eu te diria que é o plano diretor. É a única coisa. Por quê? Não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de comprometimento com a população, por uma questão de respeito ao dinheiro público. Por quê? Como eu falei muitas vezes... Comprometimento, respeito ao dinheiro público, por isso não foi aprovado ou a necessidade de ser aprovado? Não, a necessidade de ser aprovado. Entendi. Por quê? Essa legislatura... quer dizer, vou começar aqui de outra forma. Alguns vereadores entendem que o prefeito ficou 8 anos e deixou para trazer o plano diretor agora no final da legislatura. Devemos lembrar que esse plano diretor tem mais ou menos aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos que ele está sendo estudado, elaborado, né? E que teve uma participação popular muito grande. Eu mesma fiz parte de diversas reuniões que foram amplamente estudadas, onde nós pudemos trazer nossas contribuições para a equipe da UFV, e depois nós tivemos uma apresentação em agosto, lá no Rotary, onde foi feita essa apresentação do que seria o resultado relacionado ao plano diretor, que, diga-se de passagem, está atrasado, né, porque nós tivemos uma última... reestruturação, e o último plano é de 2006, é até da época da gestão do meu pai. Então, a gente sabe que esse plano está atrasado e que precisaria, e precisa, na verdade, ser aprovado para que nosso município tenha um melhor desenvolvimento e direcionamento também. E o que acontece, César? O plano chegou na casa, ficou ali 45 dias, regime de urgência, não conseguimos aprová-lo. Marquei algumas reuniões agora extraordinárias para que a gente pudesse melhor apreciar. Nós tivemos a participação de várias classes da população, inclusive eu promovi uma audiência pública, nós promovemos da Câmara, para que a gente desse abertura e amplitude ao tema e a oportunidade da população também, dos empresários poderem participar. Mas, naquele momento, nem todos participaram, e a gente vem marcando essas reuniões extraordinárias com o objetivo de poder analisar da melhor maneira esse plano diretor e, se possível, aprová-lo. Nós tivemos também algumas contribuições do Peterson, né, que foram muito válidas, levamos até o UFV. Na semana retrasada, nós tivemos reunião com os vereadores, com a UFV, com também o Peterson, que estavam fazendo essas contribuições. A UFV fez toda a modificação, não no plano que ela estava apresentando, mas ela fez o quê? Aquilo que a gente estava sugerindo, que seria o quê? Uma amplitude, uma expansão do território de solo urbano. Ou seria,
a UFV acredita que da maneira que foi realizado o projeto, que ele está ok, ele está adequado para ser apresentado, aprovado e implementado dentro do Carmo. Porém, através dessas reuniões com os vereadores e outras contribuições, como o plano ele vigorará, sendo aprovado agora, ele vigoraria até no ano de 2033, o que nós achamos interessante? Que a gente pudesse ampliar mais o solo urbano, para que a gente não precisasse fazer emendas aí no decorrer desses anos. Então, a UFV fez um novo projeto para nós, foi apresentado ontem como emenda, diante de todas as discussões que nós já teríamos, né, que nós tivemos muitas, só que, chegado lá na hora da votação, nós tivemos quórum, uma reunião extraordinária, a participação da sociedade, algumas pessoas até que não tinham participado de nada, chegaram sem entender bem o plano, achando que ia dificultar, que vai, de certa forma, prejudicar, inclusive, assim, seus negócios, loteamentos e tudo. Alguns vereadores ficaram inseguros em relação à votação, então, daqueles vereadores que estiveram lá, nós tivemos abstenção de 5 vereadores na votação e aprovação por apenas 2 vereadores. Então, o plano diretor ele foi retirado de pauta ontem, novamente. Porque foi pedido de vista. Seria até a minha próxima pergunta. Um plano diretor, ele nunca vai atender 100% às necessidades de todos. Ele sempre vai cortar na carne de alguém. Tá? E parece que a impressão que fica, ou pelo menos estava acontecendo até aqui, de que não estava havendo boa vontade. Mas, em cima do que você acabou de dizer, o que está havendo é muita boa vontade com relação a esse plano diretor, né, Mayra? Extremamente, muito boa vontade. Inclusive, até de vereadores me questionarem por que você quer tanto aprovar esse plano diretor esse ano. É para que fique de autoria sua, da Câmara e tudo? Eu falei, gente, não é isso. Mas aí eu volto naquele respeito que eu te falei. No meu comprometimento, foi o que eu falei ontem na reunião. Enquanto eu estiver à frente da casa, eu tenho também o compromisso com a população de buscar soluções, de trazer o melhor. Olha, depois que esse plano chegou dentro da casa, nós marcamos, ele entrou na pauta de reuniões ordinárias, ele entrou na pauta de reuniões extraordinárias, foi feita audiência pública, nós buscamos soluções, nós buscamos informações e embasar os vereadores da melhor maneira possível para que eles pudessem ter uma votação segura. Porque a gente sabe que mexe com a vida da população, né, e em vários segmentos e tudo, e precisava ser uma votação feita com muita segurança. Mas interessante também dizer que aqueles vereadores que se sentiram mais inseguros, que aqueles que têm reclamado que não estão seguros para votar, foram aqueles que não participaram das reuniões feitas pós ou antes das reuniões nossas ordinárias e extraordinárias, não participaram das nossas audiências públicas, não participaram das reuniões promovidas pela UFV. Então, por isso, até a minha tentativa de estender um pouco mais para que esses vereadores pudessem entrar mais no projeto e se embasar tanto de informações e estarem também mais aptos para votar esse projeto. E participar mais da vida da cidade, né, Mara? Participar mais com legisladores, sim, com vereadores. E a gente esperava isso. E quando eu te falo do respeito ao dinheiro público, César, foi feita uma contratação. Houve um dinheiro que saiu dos cofres públicos para a contratação desse projeto. A UFV trabalhou em cima desse projeto e entregou um trabalho muito bom, que fica contente da população. Alguns ajustes poderiam ser feitos, uma coisa aqui, outra ali, foi isso que nós buscamos fazer. E trouxemos, então, esse projeto adicional entrando como um complemento, né, como uma emenda ao projeto e que poderia ter sido, sim, aprovado ontem, mas por esse entendimento, digamos, ali... por falta de entendimento, talvez, né? Por falta de participação. Porque foi uma coisa pontual, foi na hora da reunião, aí gerou-se uma discussão ali, que gerou-se uma comoção e uma insegurança e abstiveram de votar. Eu até acredito, me desculpe até o desabafo, mas eu acredito que todo vereador que vota contra um projeto,
na sequência ele deveria apresentar um outro projeto que ele acredite ser melhor do que aquele. Não é simplesmente votar por votar. Sim. Ah, voto não e pronto, e aí? Sim. Mas algo tem que ser feito. Se o projeto está sendo apresentado aqui na casa, é porque ele é carente em algum ponto. Então, você vai votar não, mas não tem nada melhor para fazer, então aquele projeto de agora é o que há de melhor. Então, esse vereador que votou não, é um desabafo meu, uma maneira de pensar, mas eu acho que ele teria como, talvez, obrigação e até por lei, apresentar um outro projeto logo na sequência. Ontem teve vereador lá falando que o projeto não estava totalmente maduro e que nós temos aí uma nova gestão que se iniciará, que também tem competência para fazer a votação. Concordo, mas em nenhum momento nós estamos subestimando os nossos próximos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Mas o futuro vem com as suas necessidades. O futuro vem com as suas necessidades, mas nós, enquanto gestores atuais, nós temos a obrigação de cumprir com o nosso papel da melhor maneira até o dia 31 de dezembro. Foi isso que eu busquei incessantemente, gente. Foi o único projeto que nós não conseguimos resolver, vamos buscar a solução e vamos, se possível, já deixar aprovado para que a gente não deixe também, César, resquícios da nossa legislatura para os gestores que vêm. Claro. Sabe, eu acho assim, tem um convênio realizado com a UFO, nós teremos mais custos no ano que vem, vamos deixar pago já agora para que seja realizado. O pessoal vai estar chegando no ano que vem, não sei se, por exemplo, o prefeito terá condições de garantir esse convênio até fevereiro, quando reiniciarão as aulas, né, dos cursos de capacitação. Então, já vamos deixar pago, deixar tudo organizado. Olha, nós temos também um evento que até vai acontecer na semana que vem, de honrarias para a entrega das comendas. Por que deixar para o ano que vem, se já vem de um déficit desse ano e do ano passado? Né? Então, são 84 homenageados. Nós fizemos de tudo para que a gente pudesse entregar tudo na semana que vem. Como a gente teve uma burocracia em relação à questão das placas e tudo, a gente não vai conseguir entregar as moções de aplauso, mas nós vamos conseguir entregar todas as outras comendas, com o título de cidadão honorário, honra ao mérito, mulher de destaque, para que fique menos coisa também para o ano que vem, para o próximo presidente. Eu penso muito no outro e penso também na nossa eficiência em estar à frente e ter que mostrar, deixar nossos resultados, nosso plantio, e eu gostaria de deixar tudo liquidado. Falei, olha, tudo aquilo que não tiver sido votado ou estiver engavetado, nós vamos colocar agora para apreciação, para se começar uma nova legislatura com um novo olhar, com tudo sanado. Esse sempre foi assim, o meu ideal. Porque nós estamos aqui protestando contra os anteriores. Sim. E no futuro vai haver protesto contra a atual. Com certeza. Por não ter feito, por ter deixado de fazer, enfim. Recentemente foi aprovado o novo regimento interno da Câmara. O que mudou? O que vai facilitar um melhor entendimento do legislador e também da própria população, né? Na verdade, eu acho que esse novo regimento interno, ele é uma modernização, que a gente tinha um regimento interno desatualizado e a lei orgânica também, todos dois tiveram essa atualização e uma modernização para que a gente tenha uma gestão mais eficiente. Mas, em relação ao regimento interno, que eu acho que é um principal, que ele traz uma responsabilidade a mais agora para os vereadores futuros. Por exemplo, vou te dar um exemplo, as comissões. Não estava tendo a reunião de comissões antes dos projetos serem aprovados. Agora, tem uma obrigatoriedade daquele vereador que não participar das reuniões de comissões, ele terá também um déficit no seu salário, digamos assim, no seu subsídio. Certo. Então, assim, esse regimento interno, ele atualizou, ele trouxe diversos ganhos, mas, acima de tudo, ele traz um compromisso maior do vereador com esse seu papel de legislador que ele precisa ter. Não é apenas a Câmara, de vez em quando, passear, chegar lá sem saber o que está votando, não. Ele vai ter que estar inteirado e vai ter que ser mais participativo para poder representar a população, né? E, principalmente, para que a população tenha um ganho efetivo com essa representatividade. Vem dentro do assunto transparência, né? Para que para que cada eleitor, para que cada munícipe conheça o vereador, não o seu vereador, porque eu acredito que um ente político, quando é eleito, ele governa para toda a população e não apenas para aqueles que o elegeram. Então, para que todos conheçam, né? Isso é importante também para o vereador. Como a gente acompanhou, até você buscou voos maiores e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E é claro, esses voos dependem da
população estar acompanhando o trabalho de sempre do vereador, né, Maria? Sim, com certeza. Principalmente o vereador, o gestor que vem para uma próxima, que tenta a reeleição, né? Até mesmo a reeleição. Sim, com certeza. Ou busca um outro cargo. Sim, prefeito, a gente sabe, né? principalmente ali como vereadores, a maioria sempre busca essa reeleição. Claro. Então, precisa ser um trabalho efetivo, diário, né? E que a população também precisa ter essa percepção, que chega até a população dessa importância e essa percepção, a população precisa entender que ela está ganhando de alguma forma com aqueles representantes. Porque, afinal de contas, né, aquele negócio está sendo pago pelo dinheiro público e precisa, sim, trazer para a população uma melhoria na qualidade de vida, né, o desenvolvimento para a cidade, a eficiência na gestão. Nós precisamos buscar. Se a gente não consegue promover, precisamos pelo menos buscar. Nós temos esse compromisso com essa busca de melhoria. Com tanta experiência na Câmara, qual conselho que você passaria para os próximos vereadores, aqueles que estarão na Câmara a partir de 1º de janeiro de 2025? Bom, se antenar a todos os assuntos da população, né? Tentar criar frentes onde você tenha voz e onde você tenha também as pessoas, para que chegue a sua mensagem até a população, que é isso que a gente está falando também, esse reconhecimento vem com o tempo, né? Pegar ali umas 2 ou 3 bandeiras para que você possa também promover, ajudar na visibilidade, mas acima de tudo você trazer resultados efetivos para a população consiga entender que está existindo um ganho real, porque não tem como também um vereador ele atuar em todas as frentes e ser efetivo em todas as frentes. Então todos têm geralmente uma marca mais registrada, né? Mas continuar trabalhando com transparência, com eficiência e buscando sempre, promovendo esse diálogo e buscando sempre trazer a população para dentro da Câmara, ou César, que a população entenda que tem alguém ali que seja voz verdadeira, sabe? Que caminhe de mãos dadas, que fala, eu vou buscar uma solução para o seu problema, né? A gente vai tentar soluções efetivas, correr atrás, e também aquilo que a gente puder trazer, que seja em relação às emendas parlamentares, às verbas, deputados e tudo mais, para que possa contemplar o novo gestor, mas principalmente Carmo do Paranaíba, né? Agora nós temos que esquecer as questões partidárias, nós temos um prefeito eleito e a gente precisa trabalhar a favor dessa nova gestão. E os conselhos para a população com relação a essa nova gestão? Olha, população, eu acho que a população precisa acompanhar os trabalhos, que seja através das redes sociais ou dentro da Câmara, que é melhor ainda, entender como é o perfil daquele vereador que a população votou, porque muitas vezes a população fica enganada, César. Ela vota numa pessoa e acha que está fazendo um bom trabalho, vai ali a pessoa, o vereador coloca alguma coisa em rede social, mas dentro da Câmara não tem uma atuação efetiva. Procurar saber qual que é o trabalho que aquele vereador está fazendo, sabe? O que ele está defendendo, quais são as premissas, mas acima de tudo o posicionamento dele dentro da Câmara e diante também dos projetos, né, que estão sendo apresentados, entender se esse vereador, se ele está a favor da população, porque uma hora dessa a gente não vai querer ser uma oposição, não pode ser uma oposição que traga malefício à população e prejuízo, não pode. Que seja situação ou oposição, mas tem que ter uma sabedoria e um comprometimento com a população precisa conhecer bem de seus vereadores. Eu acho que quanto mais ela entender quem é o seu vereador, e cobrar daquele vereador que ela destinou o voto, né, que é importante, porque o voto é um ato de confiança. Confie em você. Então, espera aí, me representa, esteja aqui sempre presente conosco, né, na vida social, buscando, assim, a gente identificar as demandas e, principalmente, correr atrás desses resultados, que seja através do Executivo, que seja através de deputados, que seja através ali dentro da própria Câmara. Tem coisa que é tão simples, César, e a gente resolve com muito pouco. Basta a gente dar uma atenção para a população, ter boa vontade, você vai dentro da secretaria, principalmente de saúde, procura saber o que está acontecendo e consegue resolver.
Eu acho que é muito importante também. E que outra coisa, que os vereadores, que a Câmara em si, que ela tenha um bom diálogo e um bom entrosamento com o Executivo, que é muito importante para trazer, né, resultados eficazes para a nossa população. Ontem aconteceu a última reunião extraordinária. Sim. O que estava ainda em pauta? A Câmara encerra aqui os trabalhos, enfim, como fica, né? Sim, ontem nós tivemos a questão do plano diretor, Sim. né? Atrelado a 2 outros projetos que é referente ao solo do município e também em relação ao regimento, o Código de Posturas, que é uma lei também de 2007, que estava tendo uma especulação e até mesmo um anseio de alguma parte da população para que houvesse ali uma emenda, principalmente o pessoal das funerárias. Então, nós tínhamos esses 3 projetos, tínhamos também em relação a um projeto de agora, para que a posse do novo prefeito possa estar livre para acontecer fora da Câmara e que não seja no horário das 9 horas da manhã. Nós tivemos uma nomeação da Casa do Aconchego, né, que é da dona Dalva Terezinha de Andrade. Esse projeto já estava na casa há um tempo, mas havia uma reserva de um nome anterior, mas agora nós entramos num consenso, foi apresentado ontem. Então, assim, os projetos que estavam, de certa forma, parados, nós tentamos dar também uma celeridade e resolver tudo aquilo que deveria ser resolvido. Tivemos também, em relação às pessoas com deficiência e autismo, a redução de uma carga horária para os servidores municipais, mas esse foi pedido de vista também, terá alguns complementos, então não foi aprovado ontem, e foi essa a pauta de ontem. Agora, os trabalhos da Câmara se encerraram ontem em relação às reuniões extraordinárias e ordinárias, mas nós continuamos até o dia 31 para aquilo que se fizer necessário. Caso haja qualquer urgência por parte do Executivo, por exemplo, se tiver algum projeto que chegue, porque a gente precisa pautar, votar, nós vamos fazer. E teremos também um evento, né, que acontecerá na semana que vem, no dia 26, o evento para a entrega das honrarias aí do ano de 2023, 2024. Mayra, agora bastante pessoal. Por que você não quis se manter na Câmara? Por que buscar a Prefeitura? Visto que muitos consideravam você, assim como tivemos outros vereadores. Bom, esse vai ser vereador enquanto quiser. Por que você não quis mais? César, eu acho que eu estava muito tomada por aquela intenção que eu te disse de querer transformar a vida das pessoas, fazer das políticas públicas um instrumento que realmente fosse muito efetivo. E aí, quando eu percebi ali, nós tínhamos uns nomes fortes, digamos assim, principais, que vieram sendo trabalhados desde a legislatura passada, e aqueles nomes saíram do cenário de disputa daquele momento. Então, eu pensei, gente, eu acho que de todos os nomes hoje que estão sendo apresentados, eu sou um nome que conheço bem a cidade do Carmo, a realidade do Carmo. A gente conhece bem do orçamento agora, principalmente à frente aqui da Câmara Municipal. Conhecemos bem as carências e eu acho que, de repente, é o momento da gente tentar buscar um voo maior e, dando certo, nós vamos poder ser muito mais efetivo no Executivo do que foi na Câmara Municipal, porque na Câmara a gente depende muito, né, do Executivo, das coisas acontecerem ali, e o Executivo tem uma autonomia muito maior. Então, eu entendi que, olha, de repente, sabe quando a gente se sente amedrontado por alguma coisa? Eu falei, não, esse é o momento. Então, se eu tiver a coragem de chegar até aqui, fiz uma excelente gestão, ao meu ver, esse seria uma análise pessoal, tá, César? Sim, uma análise claro. Pessoal. Eu acho que essa legislatura minha foi muito melhor que a primeira. Eu acho que grandes frutos aí para a população, principalmente em relação ao que a gente falou das mulheres, da rede de violência doméstica, das pessoas com deficiência e autismo, assim como outros projetos. Por exemplo, um projeto que eu apresentei esse ano, extremamente importante, que fala sobre a liberdade econômica do município. Eu tenho vários projetos que fogem um pouco da bandeira principal que eu levantei. Então, eu entendi que eu estava preparada para assumir aquele desafio.
E dentro dos nomes que foram propostos, eu falei assim, puxa vida, por que não? Então, vamos todos ali disputar, vamos de igual para igual. Porém, eu sabia que seria difícil, porque a gente estava caminhando, né, juntamente com o Podemos, inclusive ajudando ali na formação das chapas, da nova diretoria, trazendo alguns filiados e tudo mais. Nós tivemos alguns problemas pessoais, de sabores ali dentro do partido, foi levado ao conhecimento da deputada, do Ludmila Falcão. A deputada tentou intervir, mas não foi o suficiente. Então, assim, criou-se algumas arestas por parte de poucas pessoas dentro do Podemos, arestas desnecessárias, inclusive eu até já expliquei para o Lucas na semana retrasada, juntamente com o Luciano, porque ele chegou depois, o Lucas, nessa época, não estava militando, né, dentro do Podemos, então eram pontos que antecederam a ele. E aí, naquele momento, a nossa família entendeu que era melhor seguir uma carreira solo, mesmo que fosse... O meu intuito era ser candidata a vereadora, realmente. Formamos uma chapa com vários candidatos, fizemos o vereador, né, que é o João Pedro, através do União Brasil. O Mobiliza ficou 70 votos da gente fazer um outro vereador. Eu acho que foi um ano assim, importante nesse sentido, mas depois muito levada pelo desejo de contribuir mais e efetivamente com o Carmo, então acabei mudando de ideia para a questão do Executivo. Tivemos algumas parcerias que um dia antes da convenção acabaram desistindo e a gente ficou sem saber o que fazer naquele momento. Fui lançada candidata a prefeita, não era o que eu queria naquele momento, porque eu ainda estava insegura. A gente tinha um candidato que seria prefeito ou vice, que um dia antes ele desistiu, que no caso era também o Zezé do CIG. Então, estava tudo muito incerto, muito embolado ali, para que a gente tomasse uma decisão mais efetiva. Procurei a Ludmila Falcão na sexta-feira, antes da convenção, novamente, e falando, Ludmila, eu sentia que aquilo não ia dar certo da forma que seria. Porque a gente tinha um único grupo que estaria dividido entre União Brasil e Podemos, um único grupo disputando, e não seria saudável para ambas as partes, assim como realmente não foi saudável. É difícil, as pessoas às vezes me abraçam e falam, Mayra, eu te amo, mas não deu para votar naquele momento, a gente achou que o Lucas tinha uma possibilidade melhor, e diante de uma pesquisa que foi registrada, que soltaram na quarta-feira, dando o Lucas com uma vantagem em relação à minha pessoa, então ali esvaziou o partido, digamos assim. Eu sabia que a gente correria esse risco, desde o início. E na minha cabeça, essa eleição estava mais para o pessoal da direita. E o que aconteceria? Os votos estariam ali divididos, por exemplo, Mayra e Lucas teriam um grande número de indecisos, que o pessoal deixaria para escolher na última semana. Quem tem mais porcentagem, quem tem mais probabilidade de chegar? E eu falei, um vai esvaziar. E aí vem o pessoal que está acompanhando o Podemos, vem para o União Brasil, do União Brasil vem para o Podemos. E foi realmente o que aconteceu. Então, quando o PL lançou aquela pesquisa registrada, e lançou e colocando ali até os resultados que a gente questionou bastante, né, em relação ao Instituto, fomos atrás e tudo, não encontramos e tal, e colocou uma porcentagem que me desfavoreceu muito. A partir daquela quarta-feira ali, eu comecei a perceber que se tornaria muito difícil, né, esse sonho de estar à frente do Executivo, porque houve uma evasão muito grande e as pessoas não querem votar para perder. Quando aquele efeito onda, né? Quando percebe que está todo mundo indo para uma direção, para um sentido, e o pessoal vem junto para levantar, empunhar uma bandeira junto, nem que seja de última hora, mas levantar a bandeira da vitória, né? Sim. E eu acho que foi assim uma experiência árdua. Eu vou te falar a verdade, porque não começou bem. A gente começou com uma ruptura.
Então, não é fácil você, como eu falei para os meninos na semana retrasada, não tem nem como fazer uma campanha depondo contra as pessoas que a gente gosta, que a gente acredita e que a gente caminhou a vida inteira, né? Até ontem estava todo mundo no mesmo barco. Até ontem estava todo mundo no mesmo barco. E são as mesmas amizades, continua o mesmo convívio. Mas, assim, foi estranho demais, né? Aquele desligamento naquele momento. E é lógico que a gente teve perdas, para mim, muito maior que para eles, né? Porque, afinal de contas, o Podemos se elegeu e a gente deseja, assim, que o melhor seja feito para a Carme, seja feito dentro dessa gestão. Mas foi uma experiência que me amadureceu muito, que me enriqueceu muito enquanto pessoa também. E foi real, foi algo, não foi por A, por B, por C, não. Eu quis ser candidata porque eu acreditava que no meu potencial para gerir o Carmo, eu acreditava na legitimidade de eu estar ali naquele momento como uma boa candidata. Não é porque uma pessoa falou A ou B ou C, não. Por tudo aquilo que eu conhecia, do conhecimento que eu trago, do potencial que eu trago, eu achei que era legítimo eu disputar aquela eleição e poder estar à frente do Carmo, sabe? Então, foi isso, foi realmente um voo alto, mas com a melhor das intenções e das perspectivas, mas sabendo que poderia dar certo, um risco calculado, poderia dar errado, mas sabendo que era o melhor que eu poderia fazer naquele momento. Eu achava que, enquanto vereadora, eu não somaria tanto quanto eu poderia somar à frente do Executivo. Eu não agregaria tanto, eu não transformaria a vida das pessoas como eu gostaria de fazer se eu estivesse à frente do Executivo. Certo, mas você acha que essa, eu não diria derrota, eu considero todos como vencedores, até mesmo pela posição que já chegaram, mas você não venceu. Vamos voltar um pouquinho no tempo, antes de Podemos, antes de União Brasil. O esfacelamento do antigo DEM na cidade, ele contribuiu mais com a sua derrota ou mais com a vitória do Lucas? Estava muito esfacelado o DEM, né? Exato. Então, assim, o que era o nosso objetivo? Unir todas as alas, unir todas as forças. E isso a gente até entendeu que poderia conseguir através com a implantação do Podemos. Da nossa parte, o Antônio Augusto, por exemplo, que era o presidente do Democratas, a gente sentou com o pessoal que estava querendo implantar o Podemos aqui no Carmo e tudo, e conversamos e falamos, nós não temos vaidade em relação a isso, vamos caminhar juntos. O Antônio Augusto abre mão da presidência, né? Mas ali, já na entrada da comissão provisória, na criação da comissão provisória, nós começamos a ter problemas, sabe? De uma pessoa em especial, de algumas poucas pessoas que não queriam que a gente fizesse parte, nem mesmo da comissão provisória, nem do diretório do partido. Eu não sou muito a favor disso, César, porque eu acho que tudo na vida, a gente vem de uma modernização, de uma evolução, e o novo, ele é muito sempre bem visto. Mas o novo, por si só, muitas vezes ele não traz história, ele não traz raízes. Então, eu até falei, puxa vida, tudo bem, Antônio Augusto está abrindo mão da presidência, do partido e tudo, mas eu acho que, por bem, a gente deixar uma pessoa que seja dentro da nossa casa, que, afinal de contas, a gente traz um legado político, uma história política, para dentro da comissão provisória ou para dentro do diretório que seja. E aí foi falado, não, mas a gente não quer que alguém dentro da sua casa faça parte do diretório. Então, puxa vida, eu acho que nós começamos ali a ter um certo desgaste. O assessor da Ludmila veio, conversou conosco e falou, se vocês não tiverem orgulho da história que vocês criaram, que não foi pouca coisa, vocês vieram de muitos gestores, né, até chegar no Democratas e tudo, se vocês não tiverem orgulho disso em união, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, assim, hoje, se você me perguntar o que eu faria diferente, eu não deixava uma meia dúzia de gente que queria, de repente, me prejudicar, atrapalhar tanto as questões e as negociações como foi feito. E como o Lucas me falou também, eu teria sido mais Lucas e teria ido atrás de você, a gente conversado as coisas pessoalmente e feito propostas pontuais pessoalmente. E eu concordei com ele, eu concordo com ele que a gente deveria ter tido mais diálogo, a gente deveria ter resolvido as coisas por nós mesmos. Os intermediários atrapalharam demais. Dentro da própria casa, dentro quando eu da digo própria casa, casa. casa partidária. Dentro da própria casa e outras coisas, muitas fofocas, muitos vieses que chegaram até nós, de que algumas pessoas, lideranças políticas, não queriam a gente enquanto candidatos, e hoje essas falácias foram desmentidas, a gente sabe
não aconteceu, mas naquele momento a gente acreditou. Então, o que aconteceu? O Podemos ficou muito chateado conosco, enquanto União Brasil, achando que eu não quis compor a chapa com eles, sabe? Eles fizeram propostas que eu não quis compor chapa, e eles ofereceram secretaria e eu não quis e tudo mais. E nós ficamos também, naquele momento, muito chateados com o Podemos, pensando que eles não queriam a gente enquanto companheiros, que eles não queriam a gente enquanto membros para compor chapas que fosse vereador. Eu sabia que eu queria, até porque, na verdade, a gente sabe dessa dificuldade para compor, né, essa cota feminina. Mas a gente entendeu que eles não queriam que a gente compusesse com eles. Então, isso agora foi esclarecido. Nós tivemos um momento para esclarecer, lavar a roupa suja, que eu acho que é muito importante, explicar o que aconteceu, e eu acho que faltou isso, faltou diálogo, faltou a gente sentar com os reais interessados, com as reais lideranças envolvidos, e a gente traçar um caminho que não fossem dois caminhos distintos, que correndo o risco até de perder uma eleição, né, os dois, mas apesar que, como eu te falei, eu acreditava que no último momento haveria pulverização para uma das partes. Inclusive essa foi uma análise muito feita antes, no período bem antes das eleições, por várias pessoas. Inclusive eu fiz essa análise da dificuldade que estava acontecendo ali quando aconteceu o racha, porque ali se dividiria eleitores em dois. Tá? Do outro lado ficaria um MDB com unanimidade à época, mas também o MDB também foi prejudicado no pré-eleitoral por esses rompimentos, por esses rachas dentro de casa. Ou seja, pisaram nos próprios espinhos. Justamente. Tanto aconteceu de um lado quanto o outro. Justamente. E veio o Lucas e conseguiu, digamos, aglutinar a grande maioria, e essa maioria que o levou à vitória, dos eleitores do antigo DEM. Sim, sim. Arrebanhando alguns que estavam do outro lado, também não satisfeitos com a situação que estava acontecendo dentro lá da própria casa, achou por bem migrar, enfim, ficar migrando aí como aconteceu, posteriormente aqueles indecisos, como já foi colocado aqui, enfim. E como você vê o Lucas como prefeito a partir de 1º de janeiro? Só fazendo um adendo, eu tinha, lá no início, eu tinha esse temor seu da gente pensar que estava rachando, que ficaria ali um pouco União Brasil, um pouco Podemos, e poderia fragilizar, enfraquecer. Mas diante das pesquisas que a gente tinha, né, fazendo esse acompanhamento, a gente viu esses muito grandes, aí nós começamos a perceber, por esses indecisos aqui ainda não estão entendendo bem o movimento, e não fizeram a sua real escolha, mas de última hora eles vão para onde o barco estiver tocando mais forte, e vai esvaziar ou vai esvaziar o Podemos, ou vai esvaziar a União Brasil. A nossa percepção era essa, sabe? Ou seja, o partido rachou, mas os eleitores ainda não rachou. Não, os eleitores não. Os eleitores queriam ganhar, e os eleitores também, ainda uma boa parte tinha aquele desejo de ganhar do MDB. Né? Muita gente fala, até o próprio André, depois eu tendo a oportunidade de conversar com ele, falou: Mayra, muita gente fala, não, eu não votei na Mayra porque eu não podia deixar o Ajax ganhar. Então, tipo assim, na hora que colocou ali, por exemplo, na pesquisa que eu te falei, 18% Lucas, 8% Mayra, 22 é alguma coisa que na pesquisa estava a Laura à frente do André, 22-1 parece o André, e aí o pessoal falou: mas peraí, então ele tem chance que é ela, e o pessoal vai embora, evade, vai embora e te abraça e fala que te ama, mas não foi possível votar naquele momento, sabe? Enfim, eu acredito que o Lucas será um excelente gestor. Assim, pela experiência que ele traz, como gestor já lá da pasta que ele estava à frente, em Patos, né? Por essa escola que ele teve aí com o Falcão, que é uma gestão eficiente, que a gente viu que dá certo, pelo apoio que ele terá, não só da deputada Ludmila Falcão, mas eu acho que está entrando também uma Câmara muito atuante. Essa Câmara vai buscar ampará-lo com recursos, inclusive, né? Com essas verbas parlamentares. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, o César. Eu acho que o Carmo está precisando de uma gestão assim, realmente inovadora, eficiente. A gente sabe, por exemplo, que ele é uma
um gestor que gosta de se comunicar bem, que tem uma transparência assim, nos atos. A gente percebeu isso muito através de um marketing excepcional da campanha dele, que também acho que foi um dos pontos fortes da campanha dele, marketing muito bom. E eu vejo que o Lucas é um rapaz assim novo, sonhador, mas eu acho que ele traz uma bagagem boa e vai ser muito importante colocar essa bagagem a favor de Carmo do Paranaíba. Eu acredito muito, torço de verdade para que dê certo, para que seja uma gestão eficiente e a contenta aí do que Carmo precisa e merece, né? Porque eu acho que está todo mundo com muita expectativa de uma nova gestão. Quando a gente tem um gestor que ficou 8 anos e aí vai mudar uma gestão, cria-se uma expectativa grande em relação a isso também, né? Um novo perfil, uma nova história a ser começada e a ser contada aí para Carmo do Paranaíba. Certo. Qual a sua avaliação sobre os 8 anos do governo César Caetano? Olha, César, eu não participei muito de pertinho da primeira gestão, do primeiro mandato do César, né? Estive fora um pouco, fora do Brasil, porque foi uma época que eu estava fora da política, mas estive muito voltada para as ações, para as políticas sociais do município. Mas, assim, a gente percebia um nível de reclamação muito maior em relação a tudo, a coleta de lixo, a tudo. Eu acho que esse segundo mandato dele foi melhor. E o que eu percebo nesses últimos anos, talvez nos 2 últimos, 3, mas talvez nos 2 últimos, que existe uma gestão mais humanizada. Essa causa, por exemplo, do enfrentamento à violência doméstica, sabe, das questões das mulheres, das pessoas, como a gente já falou, do próprio conselho, das pessoas com deficiência e autismo. Eu acho que se tornou uma gestão que falasse mais com a população, sabe? Que mais humanizada. Eu acho que, assim, ao meu ver, foi uma gestão bem melhor, a segunda, e uma gestão que conversou mais, que esteve mais interagida com a população também. Mayra, você lidou com temas sensíveis nesse seu mandato. Puxou para si bandeiras um tanto sensíveis que não podem ser abandonadas nunca. Tá? E eu acredito até, conhecendo o seu trabalho e acompanhando à distância, mesmo não estando em um cargo, você não vai abandonar esses temas. Como você vai se posicionar a partir do ano que vem? Quem será a Mayra Queiroz a partir de 2025? César, essas bandeiras, como você falou, são bandeiras que eu puxei responsabilidade para mim. Sim. É como se aquela coisa que tivesse ali esquecida e ninguém estivesse vendo, mas peraí, vem cá, vamos valorizar isso aqui. Vamos trazer aos olhos da população, vamos valorizar o que precisa também ser valorizado, principalmente as minorias, né? A gente englobou todas as minorias, mas a gente se ateve à parte delas. E é um trabalho que muita gente pede, fala, e meu coração sente que nele não pode parar realmente. Eu estou à disposição da população, falei isso no dia da diplomação, hoje não ligada diretamente, né, à política, a um cargo público na nossa cidade, mas estou à disposição da população, até para compor aí os convites que surgirem em relação a essas causas, né, que eu defendi, que eu defendo. Ainda tem alguns ofícios relacionados a isso, aos deputados. A gente tem contato com vários deputados hoje, não vou deixar de correr atrás daquilo que a gente possa crescer enquanto população, enquanto sociedade, né? Fortalecendo as minorias, isso aí sempre farei. E estou com um convite também, através da deputada Grace Elias, para trabalhar com ela. Tem algumas situações voltadas para a Procuradoria da Mulher, porque ela é uma das grandes representantes hoje dentro da Câmara Federal, né? Não obstante, eu vou te falar que ainda estou pensando o que eu vou fazer no ano que vem. Eu estou tão engajada ainda a terminar o trabalho e falar para a população, valeu a pena, eu fiz o que tinha que fazer, o meu compromisso com a população foi selado até dia 31 de dezembro, que aí eu vou começar a pensar como que nós vamos caminhar a partir de 2024. Mas sabendo que algumas coisas já estão certas, assim, esse compromisso, esse convite, né, praticamente aceito com a deputada Grace Elias,
mas também tendo algum convite aqui da nossa cidade, eu gostaria muito de atuar aqui dentro da nossa cidade, não abandonando essas causas que a gente tem o maior amor, o maior carinho, e deixando o nosso nome sempre à disposição, tanto dos gestores, quanto da Câmara, quanto da nossa sociedade. O União Brasil fez um vereador. Como o partido vai se posicionar politicamente dentro da Câmara a partir de 1º de janeiro de 2025? Porque o que a gente está percebendo é que está se formando nas devidas proporções um centrão aqui em Carmo do Paranaíba. O próprio PL parece que já há conversas bastante adiantadas aí e a confirmação até de que talvez irá compor a base de apoio do próximo prefeito foi a saída do atual prefeito, doutor César, do partido. Ele deixou o PL inconformado e contrariado com essa situação. O União Brasil vai estar à disposição para, talvez junto com outros partidos aí, fazer como eu disse, nas devidas proporções, o centrão dentro de Carmo do Paranaíba? Sim, o União Brasil, na verdade, o que nós queremos é somar com o Carmo do Paranaíba, somar com a gestão, que seja uma gestão, como eu falei, né, uma gestão eficiente, que seja uma gestão promissora para a nossa cidade. Então, o que o União Brasil hoje precisa, assim, o que a gente busca? Em nome do João Pedro, né, que é nosso vereador eleito, sim, dar condições de trabalho para o nosso vereador também. A gente sabe que quando a gente tem uma Câmara, a gente tem um bloco mais fortalecido e que a gente está no meio, a gente tem condições de trabalhar melhor. Foi o que aconteceu conosco nessa legislatura agora. O MDB havia feito 3 vereadores, o Democratas 3 e 3, mas sozinho nós não seríamos nada. Então, com a maioria, a gente conseguiu tanto navegar aí com a presidência da Câmara nos 4 anos e todos os projetos que a gente tinha vontade, que a gente tinha interesse de colocar na Câmara, nós conseguimos levar. Acho a maioria deles aprovados, né? Então, eu até conversei com alguns vereadores de gestões anteriores que falaram: eu nunca tive oportunidade de ser presidente da Câmara, eu nunca tive a oportunidade de estar à frente, conhecendo um pouco melhor aquilo que eu sempre representei aqui, e os projetos todos que eu tinha vontade, nunca tinham sido aprovados. Então, assim, o nosso compromisso hoje é um compromisso com a população, da gente caminhar em direção aos interesses da população, e um compromisso com o João Pedro de dar sustentação para que ele possa desempenhar também um bom mandato, né? Que a gente sabe, é um rapaz que está chegando agora, cheio de sonhos também, tem muita eficiência, a gente acredita que vai ser um bom vereador, né? E nós vamos dar aí para ele toda a sustentação para que a gente possa levantar essa bandeira também do nosso comprometimento partidário com a população carmense. Muito bom. Vou aproveitar até e, já que estamos falando aí do João Pedro, mandar um abraço lá para Quintinos. Não conheço o João Pedro, mas conheço toda a família. Enfim, são pessoas bastante honradas, temos até alguns laços familiares em comum, e deixar o recado para que o João Pedro represente a nossa Quintinos, visto que eu tenho muito orgulho, especialmente quando eu falo de Quintinos, sou lá de Quintinos com muita honra e estou à disposição para ser mais um parceiro, para abraçar a causa, não só quintinense, mas também carmense. Todos somos carmenses, né, Mária? Sim, lógico, não, com certeza. Que depender da gente, do João Pedro, eu tenho certeza também que nós vamos fazer aí o melhor para o Carmo do Paranaíba. E deixar o programa à disposição, né? Mayra, pode ficar à vontade para você se despedir aí do nosso ouvinte. Não uma despedida momentânea, apenas o programa vai estar sempre à sua disposição, assim como sempre esteve à disposição do João Pedro, à disposição do União Brasil, dos demais partidos, dos demais vereadores, enfim, desde que estejam empenhados em lutar pela causa carmense. Sim, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Rádio Planeta por sempre estar de portas abertas para todos nós, né? Enquanto, ou seja, agente político, né, ou enquanto cidadão. Eu gostaria de agradecer imensamente à população carmense pela honra que foi representar a nossa população por 2 mandatos e 2 vezes sendo a única mulher a ocupar por 2 mandatos a cadeira, né, enquanto presidente da Câmara. Pela honra de ter sido candidata também a prefeita
Eu acho que nós valorizamos as mulheres carmenses a partir do momento que a gente entende que no segmento feminino também, político, nós temos representantes à altura de estar gerindo o nosso município. Gostaria de agradecer imensamente aos vereadores da Câmara Municipal pelo trabalho, um trabalho tão contundente, um trabalho eficiente que nós podemos entregar à população de Carmo do Paranaíba, para Carmo do Paranaíba, nesse ano de 2024. Agradecer a cada servidor da Câmara Municipal, a cada servidor público também, porque eles são a roda que faz ali, eu falo que é a engrenagem que faz a roda e todo o maquinário girar. É uma alegria muito grande a gente entender que nossas ações a favor do diálogo, da inclusão e dos resultados trouxeram ganhos para Carmo do Paranaíba. Então, o que a gente pode dizer hoje para a população carmense é que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Muito obrigada por esses 8 anos, né, enquanto vereadora. Muito obrigada pela oportunidade de eu sentar por 2 vezes, como eu falei, como presidente da Câmara, né? E é o que eu disse ali o tempo todo, e a gente sempre fechando nossos vídeos, sempre fechando as nossas postagens, nessa gestão agora, nesse exercício de 2024, era que juntos nós estávamos construindo uma gestão inovadora, inclusive de resultados. Isso é algo que nos alegra muito. Os trabalhos da Câmara vão até dia 31 de dezembro, ainda temos aí um evento pela frente também. Estaremos lá de portas abertas, recebendo vocês sempre com o mesmo carinho com que fizemos esse ano. E eu gostaria de agradecer também a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade única na minha vida, que me faz sair mais fortalecida, me faz sair não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também, emocional. E pedir que Deus abençoe nossa Carmo do Paranaíba, que Ele esteja no coração de cada um de vocês, cidadão carmense, durante o Natal, durante esse Réveillon, né, festas de ano, que é um momento muito oportuno para a gente fazer uma avaliação da nossa vida e encher o coração de esperança e de novas expectativas, né, César? Então, que Deus possa estar à frente dos caminhos da vida de vocês, das famílias de vocês e da nossa cidade que a gente tanto ama, que é Carmo do Paranaíba. Mayra, mais uma vez, nosso abraço. Obrigado pela participação aqui no programa Bote a Boca no Trombone. Obrigado pelo trabalho que você desenvolveu como vereadora, por esse tempo que esteve à frente aí dos destinos do nosso município. Obrigado e parabéns. O programa, mais uma vez, eu coloco à sua disposição, desde já, se a gente não tiver a oportunidade de falar antes, um Feliz Natal, um próspero 2025, um feliz, estende o nosso abraço aí a toda a família, além do profissional, a amizade também nos une há muitos anos, há muito tempo. Ah, com certeza. E em seu nome, César, eu deixo um abraço fraterno a todo cidadão carmense, a todos os amigos, né, que assim como você, torcem pelo bem de Carmo, e entendem que a política passa, mas o nosso ideal de servir a Carmo, de servir e de lutar por Carmo do Paranaíba, esse passa a ser realmente o nosso sonho concreto, né? E é isso que nós vamos fazer, vamos buscar, e é Carmo do Paranaíba nossa bandeira maior. Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Você